A minha intervenção, ela reflete um pouco o furacão que se transformou a minha vida nessas últimas semanas de preparação deste evento. Eu cheguei até a cogitar de não apresentar tema algum, ficar apenas no backstage, que talvez teria sido até melhor para todos nós. Vocês seriam poupados da minha intervenção. O que eu fiz? Eu procurei ver e atribuir a mim uma competência, digamos, residual. Claro, dar preferência a todos os palestrantes de fora, os membros do IDAERJ, que se sobrasse algum teminha, eu falaria sobre ele. E aí eu percebi que num congresso sobre administração pública e risco, seria muito salutar que logo ao início do congresso, nos primeiros painéis, houvesse uma pequena intervenção, e aí acabei pegando esta intervenção para mim, para fazer uma reflexão sobre a segurança jurídica como princípio constitucional orientador da atividade administrativa, como princípio constitucional da administração pública. A segurança jurídica não costuma figurar entre as grandes estrelas desses princípios, né? As pessoas costumam priorizar muito a moralidade administrativa, a legalidade, a eficiência virou moda também ultimamente, mas a segurança jurídica ela costuma ser mais colocada lá no capítulo dos direitos fundamentais, no artigo 5º da nossa Constituição, e muito estudada do ponto de vista realmente de garantia do cidadão genericamente considerado, mas sem uma referência, uma particularização mais especial no que diz respeito às relações do cidadão com a administração pública e também vice-versa da administração pública com relação ao cidadão. Então, a segurança jurídica está, evidentemente, no cerne de todas as preocupações ligadas a tudo isso que a gente vai discutir nesse evento, que a Vanice aqui já tão bem delineou. A segurança jurídica tem que ser o vetor, o norte da administração pública ao lidar com os riscos. Nós vivemos na sociedade de risco, nós vivemos num mundo de riscos, numa era de riscos, né? Viver é um risco. Então, o princípio que norteia a atividade administrativa ao lidar com essa situação de absoluta instabilidade do mundo contemporâneo deve ser o princípio da segurança jurídica, quer dizer, o princípio que norteia a atuação do Estado no sentido de uma estabilização das relações sociais, no sentido da proteção da confiança do cidadão, da boa-fé, da durabilidade das relações. Então, eu procurei fazer uma brevíssima exposição, não vou me alongar muito, para não atrasar a evolução do Congresso, sobre esses aspectos, sobre esse conteúdo jurídico normativo do princípio da segurança jurídica como princípio constitucional da administração pública, sim. Né? E a primeira reflexão que é preciso fazer, porque a gente vai tocar aqui em alguns temas que são um pouco polêmicos, é uma reflexão sobre o que o professor Cassanho já tão bem falou na conferência de abertura, sobre a questão da constitucionalização do direito, nesse panorama pós-positivismo, né? É uma coisa curiosa de se observar, porque quando se fala em constitucionalização do direito, ou seja, a releitura de todos os ramos do ordenamento jurídico, né, aos valores constitucionais, aos princípios constitucionais, esse fenômeno, curiosamente, ele se manifestou, em primeiro lugar, e ficou muito bem sedimentado e com produção doutrinária muito significativa, no âmbito do direito civil. O outro lado, né? O direito mãe do direito privado. Curiosamente, o direito administrativo, que é um direito tão irmanado ao direito constitucional, são dois direitos absolutamente irmãos, complementares, às vezes não dá para saber direito onde acaba um para começar o outro, tem tantos pontos de interseção doutrinários, né, e filosóficos até. Curiosamente, o direito administrativo, durante muito tempo, ficou completamente impermeável a esse fenômeno de ubiquidade constitucional, a gente pode dizer assim, né? Quer dizer, a Constituição penetrando por todos os poros do ordenamento jurídico. O direito administrativo, durante muito tempo,
manteve o seu ranço, digamos assim, autoritário, dogmático, durante muito tempo. Os velhos dogmas do direito administrativo, dogmas concebidos no início do século passado até no século XIX, permaneceram completamente intocados, irrenovados. Veio-se falando continuamente em princípio da legalidade estrita, a administração só pode fazer o que está escrito na lei, estritamente, o administrador não pode fazer o que a lei não lhe determina, cláusulas exorbitantes em contratos administrativos, supremacia do interesse público sobre o particular. Esses dogmas todos se mantiveram de maneira quase que hegemônica e sem grandes questionamentos durante muito tempo, mesmo depois desse grande boom da constitucionalização do direito. Ultimamente esse quadro mudou, felizmente graças à obra desses grandes autores que nós temos aqui hoje, o professor Diogo, o professor Cassanhe, entre nós, né, tantos outros, inclusive, que vão apresentar temas no Congresso, aproximando o direito administrativo dos seus alicerces constitucionais. E com isso, demorou muito para que no direito administrativo se começassem a repensar institutos clássicos à luz dessas influências da Constituição, dos direitos fundamentais, da dignidade da pessoa humana. E justamente os principais pontos em que a gente vai precisar perceber a atuação dos princípios constitucionais no direito administrativo são aqueles que esbarram, de certo modo, na questão da segurança jurídica. Tudo começou com um caso clássico, que sempre vale a pena ser revisitado e refletido, que foi o famoso caso da viúva de Berlim. Né? É um caso famoso do direito administrativo, julgado pela jurisprudência alemã do segundo pós-guerra. Ele foi decidido pelo Superior Tribunal Administrativo de Berlim ainda nos anos 50, que é um caso que abriu a cabeça da gente para perceber que alguns institutos rigorosos do direito administrativo precisam ser revisitados à luz de novos valores. E foi o caso da viúva de Berlim. É um caso famoso. Senhora viúva de um funcionário público da Alemanha ocidental. Ela vivia do lado oriental. E houve lá um acordo qualquer que permitiu que ela voltasse para a Alemanha Ocidental, que ela fosse viver em Berlim Ocidental. E o governo da República Federal da Alemanha Ocidental, lhe notificou essa senhora que se ela voltasse a viver no país de origem, ela passaria a receber uma pensão do Estado alemão para todo sempre. Né? Pensão é uma coisa que causa um certo arrepio na gente, né? Pensão, aposentadoria, sistemas previdenciários costumam causar uma certa aflição. E aí ela aceitou a proposta, e se mudou de Malicuia, refez a vida dela toda, foi lá para a Alemanha Ocidental, foi viver em Berlim Ocidental. Na hora de receber o benefício, o Estado alemão virou-se para a boa senhora e disse: minha senhora, lamento, mas perdeu. Esse ato do Estado que lhe prometeu receber uma pensão está evado de nulidade absoluta. A senhora não tem direito a esse benefício, não. Auf Wiedersehen, né? E, evidentemente, essa senhora foi à justiça, moveu uma ação contra o Estado, e essa decisão que o Tribunal Administrativo de Berlim deu, tornou-se uma decisão emblemática, e foi assim meio que o ponto de partida para toda uma reflexão em cima do poder-dever de autotutela. Disse o tribunal que não, senhor, Estado alemão. Né? O Estado gerou naquela senhora a legítima expectativa de que ela receberia o benefício. Ela recebeu um comunicado oficial do Estado
revestido de toda a aparência de legalidade e legitimidade, ela confiou naquela declaração do Estado, e muito embora o ato seja, assim, ilegal, a senhora faz jus a receber, sim, o benefício. O Estado tem que honrar o compromisso assumido, porque o Estado criou um transtorno na vida da boa senhora, fazendo-a migrar de um lado para o outro da Alemanha, com todos os transtornos que sabemos que era naquela época, naquele tempo, esse tipo de movimentação, e o Estado tem que pagar a pensão, sim. Curiosamente, né, a gente já lida com uma certa facilidade hoje com a modulação da anulação dos atos administrativos. Nós já conseguimos transplantar para a seara dos atos administrativos aquele raciocínio que nós temos lá no controle de constitucionalidade, de permitir que a decisão que declara a nulidade do ato, ela só produza efeitos pro futuro, ex nunc, não retroativamente. Mas nesse caso o que aconteceu foi algo ainda mais radical, né? Onde o Karl Peter Sommermann, que é um autor alemão acessível para nós, porque as obras dele, uma delas está traduzida aqui no Brasil, sobre o procedimento administrativo, sobre a lei de processo administrativo da Alemanha, o Sommermann, comentando essa decisão do tribunal alemão, diz que o tribunal alemão consagrou, na verdade, uma verdadeira proteção da confiança contra a legem. Quer dizer, a lei diz, a lei obedecida à risca, leva à nulidade daquele benefício, mas em virtude do comportamento do Estado alemão em relação àquela senhora, a proteção da confiança deve ser garantida, ainda que contra a legem. E é muito mais do que modulação temporal isso, porque o ato simplesmente continuou produzindo efeitos. A viúva de Berlim continuou recebendo benefício, é possível que esteja viva até hoje, recebendo lá a sua pensãozinha mensal tranquilamente, né? Isso na verdade, o princípio da segurança jurídica que está por trás desse pensamento, e o que está por trás de institutos que a gente... isso aqui já está aí? Obrigado. O que está por trás... está por trás desse pensamento é justamente uma reflexão sobre a segurança jurídica como princípio basilar da atuação da administração pública. No Brasil, a gente tem uma situação um pouco peculiar, porque a gente tem a previsão constitucional apenas da segurança como direito fundamental, lá no artigo 5º, mas a nossa Constituição não consagra o princípio da proteção da confiança do cidadão. Ele está consagrado, curiosamente, nem na Lei de Processo Administrativo Federal, ele só passou a constar expressamente na nossa Lei Estadual de Processo Administrativo, a Lei 5427 de 2009, do Estado do Rio de Janeiro. Lá, a proteção da confiança legítima é expressamente colocada como um princípio fundamental da administração pública. Para essa lei, muito contribuiu o trabalho até do professor Diogo, que integrou Marcos, né? Marcos Juruena, enfim. Um diploma realmente único, inovador no ordenamento brasileiro. Pela primeira vez, o princípio da proteção da confiança legítima do cidadão aparece num texto expresso de lei. Não precisaria estar expresso. Esse princípio poderia decorrer, talvez naturalmente, por dedução do próprio princípio da segurança jurídica. Mas é bom que esteja. Como diz um certo ministro do Supremo Tribunal Federal, é bom que seja assim, né? É bom que esteja escrito, ajuda a esclarecer, particulariza a segurança jurídica num sentido mais específico de proteção da confiança do administrado. E esse princípio determina basicamente que na totalidade da ação administrativa, a administração tem o dever de zelar pela confiança gerada por seus atos nos particulares de boa-fé. Quais são os requisitos, né? De que maneira esse princípio deve ser aplicado? Quais são os critérios de aplicação da proteção da confiança legítima? Critérios relativamente objetivos, até o ponto em que alguma coisa consegue ser objetiva do direito. E aqui eu lanço mão
da doutrina do Jesus Gonçalves Pérez, que já foi citado aqui hoje, né, e que é um administrativista de muito peso. Né? Quer dizer, a minha opinião, claro, não tem a menor importância, mas felizmente eu tenho como invocar um publicista desse porte. Ele escreveu sobre isso com muita didática num trabalho especificamente sobre o princípio da boa-fé no direito administrativo. Está publicado pela Civitas, é uma obra clássica. E ele elencou alguns critérios de aplicação do princípio da proteção da confiança na administração pública. Isso será aplicável, sobretudo, nessas searas de controle da discricionariedade administrativa, mitigação do poder-dever de autotutela, que foi o caso lá da nossa viúva, né? Porque se por um lado existe o poder-dever de autotutela, existe um interesse público na anulação de atos administrativos inválidos, a proteção do cidadão de boa-fé é ela mesma igualmente um interesse público, né? E por isso o Gonçalves Pérez elencou alguns critérios objetivos de aplicação desse princípio. Ele também não é uma festa, ele também não se presta a abençoar a imoralidade. É preciso que haja critérios objetivos de segurança e de moralidade administrativa na aplicação da proteção da confiança. O primeiro desses critérios seria que o ato da administração produza no administrado a confiança, basicamente, em 3 elementos. Primeiro, a confiança de que a administração agiu corretamente. É preciso que a atuação da administração tenha esta aparência de regularidade, de legitimidade, de conformidade ao direito. Em segundo lugar, é preciso que o particular tenha confiança de que a sua própria conduta é lícita na relação mantida com a administração pública. Então aqui surge um requisito importantíssimo, né? O particular tem que estar de boa fé, para que ele possa ser protegido pela proteção da confiança legítima. Né? O princípio da proteção da confiança legítima, é claro, não pode se prestar a abençoar a má-fé, a imoralidade. Em terceiro lugar, é preciso que o administrado tenha confiança de que as suas expectativas são razoáveis em relação à administração. Isso seria o primeiro requisito. É preciso que o ato da administração produza esse tipo de confiança no cidadão. O segundo requisito que o Gonçalves Pérez identificou, e que também é muito útil objetivamente para a gente, é preciso que a conduta da administração esteja revestida de alguns sinais externos, de alguns indícios, né, presentes na atividade administrativa que orientam o administrado a adotar uma certa conduta. A administração induz o particular a agir de uma certa forma. Onde houver essa indução, a própria administração estimulando o particular a agir de uma certa forma, mude-se para Berlim Ocidental, por exemplo, né? Não é necessário que essa orientação seja vinculante, curiosamente. Quer dizer, a gente não está falando aqui de um ato de observância compulsória pelo administrado. Se for compulsória, tanto melhor, mas tanto pior para a administração. Mas ainda que seja um ato da administração que não seja revestido de compulsoriedade, de vinculatividade, se ela orientou, se ela guiou o administrado, estimulou o administrado a agir de uma certa forma, tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas, né? Como diria lá o Pequeno Príncipe. Se a administração, e o ministro Supremo também fala muito essa frase, nosso querido amigo, né? Não podemos repetir. Evidentemente que a administração está gerando no administrado a expectativa de que a sua confiança será observada, né? Em terceiro lugar, é preciso que o ato da administração
reconheça ou constitua efetivamente uma certa relação jurídica, e que essa relação jurídica tenha uma durabilidade confiável. E em quarto lugar, aqui também repetindo um pouco, mas de outra forma, aquela ideia de boa-fé do administrado, é preciso que haja uma causa idônea que provoque a confiança do administrado. Ou seja, o administrado ele não está confiando na administração por desídia, por irresponsabilidade dele próprio, né? Por negligência, por ignorância. Houve uma causa idônea, gerada pela administração, que ocasionou a confiança legítima do cidadão. E o cidadão está de boa fé e está diligente nessa relação. Quer dizer, ele não tem noção de uma eventual ilegalidade. Já encaminhando para o final, nesse ponto a gente percebe um casamento, uma imbricação muito grande do princípio da segurança jurídica com a proteção da confiança legítima, com a ideia de coerência administrativa. O nosso querido e saudoso Marcos Juruena também deve ser invocado aqui, foi a pessoa que escreveu assim, com bastante proficiência sobre o princípio da coerência da administração. Quer dizer, o cidadão espera da administração pública uma conduta leal e coerente. O cidadão não espera que o Estado seja uma baderna. O cidadão não espera que o Estado diga A hoje, B amanhã, ou A hoje e B hoje, ao fim do dia, né? O cidadão espera que as relações mantidas com o poder público sejam dotadas de particular estabilidade, de especial respeitabilidade, estabilidade e moralidade. E aqui a ideia se completa com uma doutrina ainda relativamente recente, mas que já vem se desenvolvendo com muita graça no Brasil, a aplicabilidade do princípio, né, do nemo potest venire contra factum proprium, a aplicabilidade desse princípio à administração pública, que é, na verdade, a nossa querida proibição de comportamento contraditório. Recentemente, o professor Anderson Schreiber, não sei se ele está presente aqui agora, está inscrito no Congresso, defendeu a sua tese de doutorado sobre esse tema. Né? É um tema que vem ganhando algum espaço na doutrina brasileira. Ele falou sobre a ideia de venire contra factum próprio de modo geral e dedicou algumas páginas à aplicação desse princípio às relações mantidas com a administração pública. Quer dizer, a administração tem o dever de agir coerentemente, ao gerar uma expectativa legítima, ao gerar uma confiança legítima do cidadão, pautar a sua conduta em observância a isso, né? Em alguns casos concretos, a jurisprudência brasileira já se pronunciou sobre o ponto. E aqui também eu invoco aquele acórdão que assim como a Viúva de Berlim, é um acórdão que já assim se popularizou demais. É uma decisão, curiosamente, não do STJ, não do STF, mas do STJ, Superior Tribunal de Justiça. É o recurso especial 141879, oriundo do Estado de São Paulo. Acórdão extremamente citado como grande paradigma de aplicação da teoria dos fatos próprios à administração pública, e que foi um caso assim, muito didático, né? Um certo município lá do interior de São Paulo celebrou diversas promessas de compra e venda de uma gleba lá de sua propriedade. O município celebrou contratos de promessa de compra e venda de lotes da sua propriedade, uma gleba que era de propriedade municipal. E aí foi ajuizada no Poder Judiciário uma ação de anulação daqueles contratos celebrados, ajuizada pelo Ministério Público, pelo cidadão, ajuizada pelo próprio município. Vejam que maravilha, né? O equilíbrio, né?
enfim, é quase um exemplo de insanidade mental. Meu tempo está esgotado, mas eu só vou concluir o raciocínio. E qual a decisão que o STJ deu nesse caso? Decisão emblemática de aplicação da teoria do fato próprio à administração pública. E eu até selecionei uma frase do acórdão que eu acho muito significativa para resumir essa ideia. A teoria dos atos próprios impede que a administração retorne sobre os próprios passos. Uma expressão muito significativa, né? Prejudicando terceiros que confiaram na regularidade do seu procedimento. E dadas as circunstâncias em que aqueles contratos foram celebrados, alguns deles até com pessoas mais humildes, né? O Poder Judiciário deixou de promover a anulação daqueles contratos. O próprio município alegando que não foi feita a regularização da gleba, regularização esta que compete a ele próprio, município, né? Enfim, é esse tipo de atitude, esse tipo de comportamento contraditório, incoerente, desleal e que beira a imoralidade administrativa, né? Beira não, está lá dentro, mergulhada na imoralidade administrativa, na irrazoabilidade, que o princípio da proteção da confiança legítima e a teoria dos atos próprios deve ter uma seara assim, bastante fértil de aplicação. Então, como meu tempo está esgotado, eu tinha umas outras coisinhas para tocar, mas eu vou encerrando por aqui. É preciso resgatar realmente o princípio da segurança jurídica nas relações mantidas pela administração pública. Se a segurança jurídica é um princípio que deve ser invocado, deve ser invocado nas relações entre particulares, com muito maior razão nas relações com o poder público, que deve ser ele próprio, não digo a encarnação da segurança jurídica, mas o guardião da segurança. E vou além até. Encerro aqui a minha participação lançando uma reflexão. Pensamos até agora e falamos contra o Estado, né? Contra o Leviatã. Refletimos aqui sobre limitações à atuação do Estado por causa do respeito à segurança jurídica e à proteção da boa-fé do cidadão. Mas não podemos inverter também essa equação? Quer dizer, não pode o próprio Estado ser o titular dessa garantia fundamental em face do cidadão que diante dele manifesta um comportamento contraditório? Precisamos resgatar a ideia também de que o Estado também é titular de direitos fundamentais, em certa medida, né? É a ideia de titularidade de direitos fundamentais pelo Estado que deu margem, por exemplo, à profícua doutrina dos deveres fundamentais, né? Que geralmente é aplicada lá na seara tributária, né? Inclusive o Casal Tanabás tem aquela obra clássica sobre o dever fundamental de pagar impostos. Mas que, na verdade, os deveres fundamentais têm uma abrangência mais ampla do que essa, uma abrangência geral. E é preciso que isso seja um pouco resgatado por nós. Se o cidadão tem a seu favor a garantia fundamental da segurança jurídica, o princípio da proteção da confiança legítima em face do Estado, mesmo se pode dizer, dentro, é claro, das circunstâncias de cada caso concreto, do Estado, da administração pública em relação ao cidadão. Ela tem o direito de exigir que o cidadão tenha um comportamento coerente, leal, não contraditório, em relação a ela própria. Se o próprio cidadão gerou na administração pública uma expectativa legítima, a administração também as tem, a administração também tem confiança legítima no cidadão, ela também deve partir da presunção de boa-fé do administrado, ela também pode, eventualmente, se fazer valer dessa garantia. Então, é uma via que me parece ser de mão dupla, embora, frequentemente, a gente só destaque aquilo que favorece ao cidadão, ao administrado. Mas o Estado também, enquanto entidade social, enquanto fenômeno social, o Estado é titular de garantias e direitos fundamentais também. Então,
Então, com isso eu encerro aqui minha modestíssima participação nesse congresso. Fiquei numa posição espinhosa, imagino falar depois do professor Cassan, depois de Vanice, é quase assim um desaforo da minha parte, mas foi assim um momento em que eu achei que ficaria mais lógica na concatenação da programação do congresso a minha intervenção sobre essas noções gerais da segurança jurídica, que na verdade é uma ideia que vai acompanhar, eu acho que todo o evento, hoje e amanhã, né? Então, mais uma vez, obrigado a todos.